Gente, muito obrigado pela presença, embora vocês foram obrigados a estar aqui. Brincadeira. Eu gostaria muito de pedir também os aplausos para ele presente o tempo inteiro, com o som, com a luz, o ar. Agradecer imensamente a equipe do SESI. Eu não sei se vocês sabem o privilégio que vocês têm em estudar numa instituição como o SESI. Se vocês não saibam, é uma coisa que vocês precisam procurar, porque muita gente quer esse lugar. Eu tenho filho, eu adoraria que ele estudasse aqui. Então, cara, curtam isso, porque esse espaço é maravilhoso. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado pela maneira como você me tratou, tudo que você, enfim, solicita. Foi um prazer enorme. Obrigado. Você é uma facilitadora mesmo. Gente, faz parte desse projeto, depois da apresentação, um pequeno bate-papo, que vai depender da curiosidade do público. Eu estou aberto para qualquer pergunta sobre a obra, sobre o autor e sobre o espetáculo. Se alguém quiser falar um pouco do que sentiu também, passar um feedback para mim, isso é o que nos mantém vivo. Nosso pagamento como ator não é o cachê, são os aplausos, são os depoimentos que o público dá. E lembrando que essa apresentação ela faz parte do Prêmio Nelson Seixas 2023, que é da Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto, Prefeitura Municipal de Cultura. Então é isso. Muito obrigado, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Quando eu li o livro, eu li muito com esse olhar da angústia mesmo, né? E você trouxe esse aspecto cômico que, em momento nenhum, eu consegui vivenciar no livro. E eu queria saber como foi para você, assim, se ao longo da leitura você lia com esse aspecto cômico, que tem no começo, principalmente ao longo da peça toda, ou se não foi algo que você criou, que foi algo que você colocou da sua personalidade mesmo. Queria entender um pouco isso. Eu já montei algumas obras do Graciliano, eu sou muito fã do Graciliano, eu gosto muito, muito mesmo, assim, sou um aficionado. E o Graciliano, ele como pessoa, quem puder acompanhar algumas coisas dele, ele era muito bem-humorado, né? Muito divertido. Normalmente as pessoas muito inteligentes, geniais, conseguem ter uma... Mas é que ele é muito sarcástico, ele é muito irônico. O Graciliano, ele utiliza muito disso na obra dele. Então, quando eu li, sim, em alguns momentos eu achava hilário, porque a gente aprende no teatro que o trabalho do ator, ou mesmo os sentimentos da nossa vida, é um arco. Você parte do nada, da indiferença ou do neutro, vai indo um pouquinho feliz, um pouquinho triste, muito feliz, até lá o desespero. Aí é muito engraçado, porque a angústia, o desespero, quando ele está lá no seu ápice, ele quase cruza com a euforia, com o ridículo. Alguém que está sofrendo muito e começa a ficar muito over, você vai sofrendo, de repente você começa a achar aquilo até pitoresco, engraçado. Então, há alguns momentos na vida do Luiz, que, veja só, ele disse que não vai comprar o colchão de pano, e disse comprei. Quando eu vi isso no livro, eu rachei de rir. Então eu falei, vou levar isso para o espetáculo, sabe? Essas coisas, por exemplo, o que ele fala, é claro, eu cortei, não é que eu cortei, é uma adaptação, tem muita coisa que tem no livro que eu não levo, mas a relação que ele fala da Marina, por exemplo, quando ela vê, um decote, não pode falar que é um decote maravilhoso, um traseiro gigantesco, senhores, eu não sou safado, mas veja bem, eu sou um homem. Então, ele tem muito disso, porque o nordestino, né, o povo do humor, eles aprenderam a rir da própria desgraça. Tem um espetáculo que chama Vidas Secas, provavelmente você deve conhecer, eu adoro também, é meu livro predileto dele, um dos maiores para mim. O capítulo Baleia é o melhor capítulo de todos, assim, de toda a literatura mundial, na minha humilde opinião. E aí, inclusive, eu queria fazer um convite para vocês, faz parte desse projeto, a apresentação virtual, a gente vai deixar aberto esse mês, até o final desse mês, uma montagem nossa que é do Vidas Secas, que está aberto lá no YouTube, no nosso canal, que é Passarinho de Palco. Quem quiser entrar no nosso canal, é um canal só para literatura, teatro, arte, enfim, para quem quiser ser artista, lá estou sempre postando testes, enfim, coisas que abrem, mas a gente está com esse espetáculo aberto. E é engraçado que no Vidas Secas tem muitas coisas engraçadas. O menino mais novo, por exemplo, quando ele fala que vai ser que nem o pai, eu quero ser que nem meu pai, eu vou ser que nem meu
eu quero pegar esse, eu quero matar os bois. Então, tem umas coisas muito pitorescas, muito o menino mais velho fala, ai, inferno, que palavra bonita! Ô mãe, o que é inferno? Então, não é um humor forçado, né? Assim, de ter uma piada, uma graça. E a gente que trabalha com teatro, a gente sempre tenta colocar as duas máscaras. Eu, pelo menos. E também acho que para concluir, você me perguntou uma coisa, eu respondi 200, mas para concluir, eu acho também que é uma maneira de poder levar essa obra para adolescentes, para mais jovens e tal, também para amenizar um pouco. Por isso que eu uso bonecos de panos para fazer cenas que são tão fortes, mas o boneco de pano, a ludicidade dele parece que abaixa. Aliás, posso falar uma coisa que é genial na obra, que eu acho? O Graciliano, ele prega uma peça na gente. Ele prega uma peça. Porque o Luiz é um fracasso. Ninguém quer escrever sobre o fracasso, sobre a derrota. A gente quer pegar o arco do herói. Mesmo que ele morra no final, ele teve um arco maravilhoso. Ele é um fracasso. Ele não teve família, a família dele é desestruturada, é um fracasso. Ele existencialmente nunca teve ninguém. O relacionamento que ele teve acabou com uma dívida gigantesca bancária no coração, na alma. Ele odeia o trabalho que ele tem. Então ele é um fracasso em todos os âmbitos. É o realismo, né? Sem romancear. A vida, ela é assim muitas vezes. E aí é muito engraçado porque no final ele faz, quando você está lendo, vou falar por mim. Uma vez eu vi na pesquisa do livro, eu vi um especialista fazendo uma análise sobre a obra, e ele falou isso, eu falei, nossa, puxa, isso é muito verdade. Eu vou tentar fazer isso no espetáculo. É um objetivo. Quando eu leio, eu falei, vai, mata logo esse Julião Tavares. Mata. Aí depois você fala, peraí, opa, eu tô falando pra matar alguém. Tipo, tô torcendo pra um homicídio. Homicídio em si é uma coisa deplorável, uma coisa que a gente não quer torcer e tal, mas ele brinca com você. Que até pra querer dizer, você também é humano, e vou dizer pra você que você não é santo. E que, olha aí você torcendo pra não é a justiça ideal, né? Se a gente fosse pensar no mundo político, politicamente correto. Então eu vejo no espetáculo, essa peça já teve mais de 60 apresentações, a gente já foi para mais de 40 cidades, eu sempre ouço. Então, eu ouço muito isso de que o público torce e acha legal. É uma peça, é uma peça que o Graciliano está pregando na gente. Quer fazer uma pergunta? Não? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Aqui, ó. Esse negócio que você falou, tipo, da peça, tipo, de como se estivesse fazendo a gente torcer por uma coisa assim, tipo, você vê, tipo, em outras mídias, tipo, jogos, filmes, ou outros livros e tal? Desculpa, eu não entendi o finalzinho. Não é que eu não entendi, eu não ouvi. Você vê isso em outros livros, outros lugares, tipo, essa peça, essa peça sendo pegada, tipo, de fazendo, tipo... Dom Casmurro, por exemplo. Dom Casmurro, ele até tem uma coisa parecida com essa obra. Porque, vocês conhecem Dom Casmurro, a história da Capitu, do Bentinho e tal, se a Capitu traiu ou não traiu e tal. Os especialistas, eles dizem, quem estuda profundamente a obra, né, fala que a Capitu não traiu, que ela só era uma mulher acima, à frente do seu tempo. E que, na verdade, o Bentinho, inclusive Freud, sabe essa história? Freud analisou Dom Casmurro. E ele fala que o Bentinho tinha um complexo gigantesco, que não estava na Capitu, estava no Bentinho que se sentia inferior e tal. A gente fez esse espetáculo, eu trabalhei com esse espetáculo durante uns 5, 4 anos em cartaz. Aí no final, a direção, na época, fazia um jogo onde a plateia fazia assim, um tribunal, acabava o espetáculo, voltava todos os personagens, era um tribunal, e aí a plateia dava um veredito, se a Capitu traiu ou não Bentinho. Dizem assim, só Machado de Assis tem essa resposta. Não, que a literatura não é isso. A literatura é assim, eu escrevo, não importa o que eu quero dizer com aquela escrita. Eu coloquei o ponto, fechei, publiquei, não é mais minha, é de quem pegar. Se eu pegar e ler e ter a minha leitura, ninguém vai dizer que aquilo não é aquilo. A literatura, o lindo dessa é isso, mas a gente fazia essa brincadeira. Aí, cara, não sei quantas sessões, a gente fez muitas sessões, era uma peça que viajava muito. 90% das vezes, qual vocês acham que era o veredito?
Ela não Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que essa conclusão tem menos a ver com a Capitu e mais a ver com a nossa sociedade, que é mais fácil dizer que a mulher traiu, é mais fácil. Pra época. Eu desconheço, é interessante, porque não sabia. É isso. Assim, realmente faz todo sentido esse negócio que você falou de acusar a mulher. Nesse sentido da interpretação. Eu ia falar um negócio que é importantíssimo. Por quê? Porque angústia e Dom Casmurro tem a ver. Isso é o que mais cai. Aliás, a angústia está na FUVEST, né? Está na FUVEST. Isso é uma coisa que cai muito antes do fluxo de pensamentos, que o livro é um fluxo de pensamento, no sentido de que, assim, quem lê o livro aqui sabe do que eu estou falando. O livro, ele é complexo. Às vezes o entendimento dele foge do entendimento, apesar de não ser uma história complexa, foge do entendimento, porque assim, o Luiz, aqui vocês viram uma história linear. Eu contei a história mesmo, eu fui contando, eu juntei as histórias. Mas no livro ele começa a falar sobre a Marina, de repente ele para e começa a falar de uma história, de uma moça que ele viu num ônibus um dia, então ele tem vários devaneios, não tem um começo, meio e fim estabelecido. Então às vezes, isso acontece, o autor não te explica, eu mudei de assunto, agora eu vou falar de outra coisa. Então você está acompanhando a história dele, da Marina, um exemplo. Aí de repente ele começa a falar outra coisa. Aí você fala, nossa, o que esse cara está falando? Aí você tem que voltar, e ele quer que você faça isso. Ele quer que você pegue o livro dele, volte, veja, reveja. Ele não quer uma leitura fácil. Então é muito legal, mas tem uma coisa que é muito importante, cai muito no vestibular. Assim como Dom Casmurro, é um livro escrito na primeira pessoa. Na primeira pessoa significa, eu estou te contando. Então todos os personagens, quando eu interpreto, talvez isso vocês nem percebam, mas isso faz parte da minha construção, nunca é a Marina. É o Luiz imitando a Marina. Nunca é o Julião, de fato. É o Luiz imitando o Julião. Por quê? Porque eu só tenho o relato do Julião. É como se eu fosse falar dele, eu não conheço ele, mas se fosse falar dele, eu conhecesse, começasse a falar, ó, ele é isso, ele é aquilo, não. Você não conhece ele. Você tem que acreditar no que eu estou te falando ou não. Entende? Então, aí tem isso cai muito, essa pegadinha cai muito no vestibular em relação à angústia. É escrito em primeira pessoa, então é a visão dele. Então pode ser que o Julião Tavares não seja esse cara deplorável, que ele só tenha muita inveja do Julião Tavares, ou não, ou ele é mesmo. Quem sabe a resposta? Ninguém, cada um tem a sua resposta. A arte tem isso. É que nem um quadro, né? Um quadro de Monet. Não tem como uma explicação. Monet quer que você pense e sinta isso. Você vai ver o quadro e vai ter a sua. Isso é arte. Deixa o rapaz ali quer fazer uma pergunta também. Na verdade são duas, né? A primeira, que você aí apresentando tudo, naquela parte que apresenta a Vitória, que ela era surda e o papagaio mudo. Aí a gente ficou... Outra coisa que é engraçada, né? A gente ficou aqui, nossa, mas assim, qual foi a primeira pergunta? Qual foi a sua reação vendo isso lá na hora também? Você ficou meio assim? Que loucura, o Graciliano é doido, tipo... Imagina se ele no livro, ele não chega a detalhar o que acontece ali, né? Mas tem uma coisa que ele fala, que ela tenta ensinar ele a falar, ela fica o tempo todo falando, quem lê o livro vai ver isso, ela fica o tempo todo, então, ele não consegue falar, quando ele fala, ela acha que ele não falou porque ela é meio surda. Mas sabe que tem uma coisa engraçada no livro? Tem uma hora que é na hora da moeda, que não dá pra caber tudo, não dá, mas isso é uma coisa que não tá na peça. Mas, por exemplo, a hora que ele fala assim, a velha é surda, aí ele para e fala, ou se faz de surda, nunca saberei. Mas é um ridículo, é meio um absurdo, né? Flerta um pouco com um absurdo. Claro. Como você mesmo falou, às vezes causa um treinamento, tá daquilo, ele vai para aquilo, ele não sei o quê. Eu fiquei assim também, meio vendo lá, ele tava aquilo, aí foi para lá, como que foi para pegar tudo isso e colocar aí? Pergunta excelente. Pegar 400 páginas e transformar em 35 páginas. Aposto que na vida de vocês fazem isso corriquemente. Uma resenha, um resumo. Então, cara, é o leite condensado da obra. É só o creme de la creme. Então vai vir, o que acontece?
são os principais acontecimentos, os conflitos, a dramaturgia. Quem aqui quiser, eu quero escrever dramaturgia, é diferente de poesia, é diferente de literatura. A dramaturgia é para ser encenado. O pai da dramaturgia, eu quero escrever uma peça de teatro, um roteiro de filme. Qual é a primeira dica? Qual é a receita? O pai e a mãe da dramaturgia é o conflito. Sempre precisam ter conflitos. E o que acontece? Esse livro ele é recheado de conflito. Então quando você reduz, porque às vezes ele divaga, não é só conflito. Quando você está lendo o livro, eu estou falando, você está naquele conflito, ele divaga. Aí ele começa a falar sobre outras coisas. Acontece muito no livro. Eu optei em tirar esses apêndices, sabe, esses entre parênteses que ele faz, e só condensar a história linear, que tem do começo ao fim. Por que eu falo parênteses? Porque ele está lá contando a história dele, da Marina, da vida dele, e de repente ele fala uma coisa de outra pessoa. E depois ele nunca mais toca nisso. Depois de outra pessoa ele nunca mais toca. Mas essa história da Marina, do Julião, ele vai mantendo. Isso vai levando ele até o fim. Então conta essa história. Para quem vai fazer o vestibular, eu imagino, é interessante conhecer esse enredo. Aqui na hora de ler o livro, você já conhece o enredo, então para você fica mais fácil. Uma obra nunca vai, obviamente, óbvio, jamais teria o delírio de achar que o espetáculo vai substituir o livro. Não, ele é um convite, ele é um facilitador para ler o livro, sabe? Estimula a ler o livro. Então tem muitos conflitos, é isso mesmo, não para, né? Conflito, porque eu fui reduzindo, só fica conflito. Isso é bom, porque, na minha humilde opinião, porque o público não tem tempo de falar, opa, aconteceu outra coisa, aconteceu outra coisa. Já tem filme sobre ou não? Oi? Tem Legal. filme sobre a peça, sobre o livro ou não? Filme, não tem filme, cara. Eu fiz um trabalho em audiovisual, que tá lá no Passarinho de Palco, no YouTube, quem quiser assistir, é esse espetáculo, uma versão audiovisual. Mas não tem filme do Angústia, tem do Vidas Secas, né? Outro livro dele que tem filme é o São Bernardo, mas o Angústia não tem. E, né, seria um roteiro incrível. Quando eu li o livro, eu falei, caramba, isso é um monólogo de teatro. E eu sempre quis montar, mas eu trabalho com uma produtora, eu vou revelar um lance assim de bastidor, tem um lance comercial também, né, de viajar e trabalhar, e o produtor falava assim, olha, quando essa obra entrar na FUVEST, a gente faz. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer eu mesmo, assim, porque nunca vai entrar na FUVEST, eu falava. E entrou, tá agora, foi uma surpresa. Tomara que tenha, porque é uma história muito legal. É isso? Qual que é o sentido dessas outras pessoas que estão no meio do livro, que você está conectando? Essas pessoas que ele fala, não é uma voz. Eu acho que o sentido tem a ver com a proposta do Graciliano de fazer um fluxo de pensamento, no sentido assim, de não te entregar uma história, começo, meio e fim. Então, ele coloca desvios na história para te pregar uma peça, para você fazer, de repente, opa, voltou a contar a história, aí você volta de novo, um leitor mais atento. Não é um livro que você passa corrido por ele, um leitor mais atento vai ter que voltar um pouquinho, isso é bonito, né? Ele te faz, opa, isso é ler um livro, né? Não é acabei, esse livro eu li, isso não é ler um livro, é como uma comida boa que a gente come, você não pode comer rápido, você tem que mastigar, sentir, e ele quer, não é a minha opinião, né? Um pouco da minha pesquisa, dos especialistas e tal, então o que ele quer fazer você comer, digerir bem o livro, sabe? E as histórias são muito boas, os apêndices são muito bons. Quer um exemplo de um apêndice? Eu coloco um apêndice. E como esse tem outros vários, então, nossa gente, por favor, leiam esse livro, leiam. E faz parte da construção da personalidade do Luiz também, né? Esses outros apêndices. Então, essas outras pessoas, na minha leitura, elas ajudam a você construir quem é o Luiz. Porque isso vai evocar muitas sensações de como ele pensa, de como ele sente. Então, Mas ele não está só citando outras pessoas? Não, ele está contando, ele está falando sobre como ele enxerga aquilo também. Tipo, e assim, pensa que é importante a ponto de estar no livro. Assim, então, toda aquela sensação que ele tem sobre aquelas pessoas, sobre aquelas histórias, faz parte da construção do personagem Luiz. Entendeu? Sim, não está aqui,
Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas foi... parece que você tem uma bola de cristal. Não está aqui, mas eu tento fazer ele estar aqui. Nas entrelinhas, na concepção do personagem, isso para concepção, tanto que às vezes eu abro esse debate e às vezes surge a pergunta, onde você se inspirou? Qual foi a corrente teatral? Até na época o cara citou Stanislavski, você se baseou em Stanislavski? O que você se baseou para construir o personagem? Eu me baseei no livro. Eu tenho 400 páginas dele contando só as coisas dele, né? Então ali dá para construir um arco. E aí, assim, é o bonito da literatura que o meu Luiz provavelmente não vai ser o Luiz de todos vocês. Então, quando a gente vai no teatro, vai ver uma arte, você vai ver uma linguagem, né? Então, assim, até eu tenho as minhas escolhas. Tudo que é crítico na parte da obra dele, a obra dele é denúncia, né? É criticar, eu tento trazer. Eu não deixar de fora essa relação com o jornal e tudo mais, pra mim é... Quando lançou esse livro, inclusive, ele estava preso, né? Acusado de... Ele nunca foi interrogado, olha que engraçado, ele foi preso, ficou preso, nunca foi interrogado. E cara, sabe o que é o mais engraçado de tudo? Ele não era comunista. Ele flertava com vários pensamentos socialistas, comunistas, mas ele tem uma carta dele que ele faz críticas ao comunismo. Mas ele se reunia em bares, com tanto pessoas da direita, da esquerda, e também da esquerda tinha amigos comunistas também muito forte. Ele flertava, mas ele nunca se disse sou comunista, ele nunca levantou uma bandeira. Isso acabou muito com a vida dele. Aliás, a história do Graciliano, gente, é sensacional. É por isso que ele criou o que ele criou. É incrível, é incrível. Você vê a biografia dele, merece um filme. Gente, é tragédias e glórias. Tragédias, a música do Chorão, dias de lutas e dias de glória, a vida do Graciliano. Tragédias, ele conquista uma glória, morre 3 irmãos de peste bubônica. Ele conquista algo bom, uma mulher que ele ama, com 4 filhos, a mulher morre. Então tá sempre... e assim, a vida dele tem... Então por isso essa visão, os personagens dele, quem vê a história dele, é isso. Personagens que sofrem. Porque na vida, a vida não são só flores. E essa é uma grande verdade. O que você sentiu quando você estava ensinando e das outras coisas? Cara, a hora que eu estou encenando, cada ator tem uma maneira de trabalhar, né? Tem atores que, não, eu sou muito técnico e tal, eu estou totalmente presente olhando e tal. Eu, quando eu interpreto, eu faço como crianças quando brincam de casinha, eu imagino que eu sou o personagem. Então, durante o espetáculo, eu só sofro, porque eu acho que eu sou o Luiz, eu realmente acredito que eu sou o Luiz. Interpretar é isso, não importa o que vocês façam, o que vocês falam, o Luiz tem uma história. Vocês falam, por exemplo, no comecinho você falou pra mim assim, me dá um gole aí. Eu tô ouvindo, mas eu ouvi aquilo como Luiz. Aí você fiz assim, tipo, não foi o ator, foi, cara, eu acabei de matar uma pessoa. Foi o que eu pensei. Porque qual é o final? Qual é o final do livro? O final do livro é esse fim que ele acaba na casa dele com loucura, não é o fim. Quando eu tinha lido o livro, claro, antes, aí quando eu fui montar, a hora que eu cheguei no final, eu falei, nossa, eu tinha esquecido disso, o livro não tem fim. Gente, vocês sabem o que é o fim de uma peça de teatro? É tudo. Porque se um fim ruim, apaga tudo que você fez. Na dramaturgia você precisa ter um desfecho, é quase que sine qua non. Eu falei, caramba, não tem fim. Por isso que eu queria essa coisa poética, essa licença poética do Colchão de Pânia. Que não é assim, que não é com essas palavras que ele termina. Ele vai devagando, porque o fim é o começo. O fim, quando vocês leem o livro, você fala, mas peraí, o que aconteceu com ele? Volta no começo. Por isso que a peça começa assim, essa história começa pelo fim. E não é uma história para criancinhas, né? Então seria mais ou menos que dormiu e acordou, aí voltou lá Isso, a gente tem essa resposta. Então aquela noite ele passou por tudo aquilo, achou que fosse morreu, não morreu, delirou. No outro dia ele acordou e resolveu contar essa história. Não estou morto, nem estou preso. Então eu vou contar essa história. Porque o Luiz era um escritor. Eu queria saber qual é a sua formação. Minha formação, eu tenho formação profissional de diretor e ator de DR, né, RT, que é o registro profissional. Eu sou formado em Sociologia e Antropologia pela Unesp e também fiz artes visuais e pós-graduação em História da Arte. Eu achei interessante que você fez a peça, né, só você, sabe, porque pessoas assim, mas você interpretou
repetição, repetição, repetição. 4 meses de pura repetição, repetição, repetição. Você constrói pro tijolinho, sabe? 2 minutos de peça, repete, 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 mais 4 minutos, repete, 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 6, é tijolinho, tijolinho, tijolinho. Então, na hora que você tá com tudo construído, aquilo foi um processo. Aí depois você começa a repetir, repetir, repetir. Porque eu não posso pensar no texto. O que eu vou falar agora mesmo? Não posso pensar na marcação. Isso tem que ser como escovar os dentes, andar de bicicleta. Tem que vir. Pra mim ficar livre, só interpretar e só sentir realmente. Porque se eu ficar pensando o que eu ando agora, ou seja, é o Daniel, né? Não é o Luiz que está ali. Então, cara, a repetição não tem segredo. Qualquer um de vocês podem fazer esse espetáculo, isso que eu fiz aqui. Melhor, basta a pergunta é, quanto você está disposto a se dedicar a isso, repetir? Mesma coisa para qualquer coisa, né? Uma coisa de matemática, passar no vestibular, tem mais a ver com quanto você está afim de colocar horas naquilo. Sabe aquilo que o alemão fala? O alemão fala, né? O alemão fala que você começa a fazer alguma coisa depois de 2.000 horas. Começar a fazer. Então é isso, teatro, apesar do que dizem, a gente trabalha muito. Pode falar. No meio da peça, tipo, fala do Godel, tipo, que imagina ficar repetindo, aí no final o livro é ele repetindo um ciclo. Ele fala, tipo, imagina repetir um ciclo que nem o avô dele, e no final ele está repetindo um ciclo. Perfeito. Concordo com tudo que você disse, não tem nada para falar. Eu vejo exatamente o que você está falando. E você fez uma pergunta que é a pergunta que eu me fiz, que eu me fazia quando eu estou vivendo esse personagem. Imagina morar numa casa onde todo dia você vê isso, cara. Todo dia. Ah, isso é só em literatura. Não, em algum canto do mundo está acontecendo. Teatro bebe na vida, né? Nossa, cheio de ligações. Ele faz isso o tempo todo. Eu não saberia te precisar todas, mas ele faz isso muito, esse jogo de palavras para os mais atentos. A maioria das pessoas pode ter certeza, isso passou despercebido. Mas sempre vai ter alguém com você que vai pescar essas coisas. Para isso, o Graciliano é incrível. E aí, por isso que é legal você reler o Graciliano. Porque de repente, pessoas como você, uma hora vão lá, pesca uma coisa, depois pesca outra. Aí você lê muitas vezes e fala, não tem mais nada para pescar. Vai lá e pesca. Ele deixa. Todo dia eu aprendo com essa obra. Todo ano, quando a gente está montando, eu leio, releio o livro, que é para não me distanciar. Que horas são, pai? 10? É que o meu técnico, eu preciso liberar ele. Mas vamos fazer, pode ser mais 3 perguntinhas pra gente terminar? Eu fico lisonjeado. E o medo é ninguém vai perguntar, eu vou passar vergonha aqui. Mas não, obrigado. Aliás, vocês foram que plateia. Um espetáculo eu aprendi na minha carreira que uma peça de teatro ela é uma via de 2 mãos. Não é só a minha função, tem a ver com o público. E vocês, enquanto público, foram incríveis. Incríveis. Os olhares, o respeito, foi maravilhoso apresentar aqui. Eu fiquei 4 meses. Aí os últimos 2 meses, eu ensaiava de segunda a sexta. Aí a última semana eu ensaiava todos os dias. 4 meses, tem processos maiores. Como eu estava sozinho, eu dirigia, escrevia, não dependia do horário de pessoas, não dependia. Então meio que me isolei e falei, vou levantar esse espetáculo. Mas o processo mais longo, eu falo 4 meses para levantar o espetáculo, porque na verdade o processo mais longo, e sempre é esse o processo mais longo, é o de transportar do livro para o teatro. Aí isso aí já estou há alguns anos. Eu tenho uma ideia de mexer, eu estou já mexendo em vários textos que pode ser que eles vão se concretizar daqui 1 ano, 2 anos, para fazer adaptação. Isso eu tenho na minha cabeça de fazer o Angústia já há um tempo, cada dia eu pensava em uma coisa. Não, pode falar. Essa caminhada
tenho 40 anos de idade, eu comecei a fazer meu primeiro espetáculo comercial, assim, profissional, com 14 anos, que é o Menino Maluquinho. Viajar pro Brasil inteiro. Estou nessa estrada há tempo, só fazendo isso, nunca tive outra profissão. Pequeno Príncipe. É a montagem mais antiga que eu tenho, a direção mais antiga, tá rodando aí tudo. Cara, é uma obra sensacional, adoro astronomia, então ciência, é poético. Pequeno Príncipe, quando eu li, eu falei, eu vou transformar isso em teatro. Foi a minha primeira direção infantil. Tá até hoje rodando, graças a Deus. A última, que pena, porque tá muito legal. Só isso, só vivo da minha profissão. É uma profissão, ela é remunerada. E desde sempre vivi com isso. Nunca fiquei desempregado. Qualquer profissão é difícil se você não está disposto a fazer ela com dedicação, com carinho. Qualquer profissão. Gente, muito obrigado. Desculpa encerrar. O meu sonho é encerrar debates querendo conversar. Significa que o trabalho acrescentou um pouquinho. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre aí nos palcos. Valeu, obrigado.